Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui mais uma vez ao Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder e nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de geopolítica no contexto da Guerra Fria, a aula número 2 da Guerra Fria. Uma vez que já há uma aula no nosso canal, dê uma olhada ali no que nós chamamos de precedentes da Guerra Fria. Hoje nós vamos dar continuidade ao que é chamado de mundo bipolar, também aí compreendido como Guerra Fria. Esse nome aqui é importante quando nós temos de um lado a perspectiva do capitalismo em disputa ideológica, em disputa geopolítica com o chamado socialismo real, ok? Então nós temos aqui o universo da opressão e o universo da fome, sei lá, escolha o que você achar melhor para você. Apesar da brincadeira, vamos ao que importa. O mundo bipolar desperta, conforme disse na última aula, ódio, e quando eu falo aqui opressão, isso desperta ódio, ou se eu falo que tem fome, vocês devem saber, pessoas, etc. Bom, então assim, o mundo bipolar tem dois países referenciais, que são os Estados Unidos da América, que representaria o símbolo do capitalismo no mundo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representaria aí o universo do mundo socialista, ou do que se chama de socialismo real, né? Então, uma disputa entre duas grandes potências que são, em boa medida, sim, imperialistas, dividindo o mundo e tal, ok? A Guerra Fria teria começado, nós falamos, em 45, não é? Por causa do que, gente, em 45? As bombas de Hiroshima e Nagasaki. E a Guerra Fria vai se estender até o ano de 1991, quando nós temos o fim, triste fim para alguns, né, da União Soviética, tal, com as reformas feitas pelo Boris Yeltsin, enfim, ok? De qualquer maneira, vejamos aqui, dando continuidade, a Guerra Fria também chamada mundo bipolar. A Guerra Fria é uma divisão do mundo pelas potências vencedoras e imperialistas, sim, da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de um lado, aqui o mundo do Ocidente, né, e a União Soviética, o mundo do Oriente. Então, em boa parte, estou trabalhando alguns conceitos gerais dessa disputa deste mundo bipolar, a disputa chamada leste-oeste, ok? Então, leste-oeste seria aí também um termo importante para se referir à chamada Guerra Fria, ok? Presumo que deu para entender. Bipolar, duas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, e vai de 45 a 1991, enfim. Alguns vão dizer que a Guerra Fria termina no ano de 1989, quando cai o Muro de Berlim. Não é? Outros vão dizer ainda que a Guerra Fria sequer acabou, né? Porque não é porque, digamos, a União Soviética chega ao fim, em 1991, que a disputa envolvendo potências capitalistas e nomes do poderio socialista não estejam em disputa ainda hoje, inclusive, ok? Mas são debates teóricos, acadêmicos, envolvendo importantes geopolíticos no mundo, geógrafos e assim por diante, e isso não interessa tanto aqui, pensando em nível de prova do Enem, vestibulares, FUVEST, concursos militares e assim por diante, ok? De qualquer maneira, o que interessa é a Guerra Fria, o mundo bipolar, de 45 a 91, são as datas, podemos dizer assim, clássicas, ok? Para entendermos e enquadrarmos o que foi a Guerra Fria, ok? Adiante. Façamos então a linha do tempo, conforme disse, né? Quando pensamos na linha do tempo, estamos considerando eventos históricos importantes que foram marcantes aí, desde 45 até 91. Vamos tentar compreender quais teriam sido os principais eventos históricos importantes. Lembrando que em 1945, Hiroshima e Nagasaki, as duas últimas bombas da Segunda Guerra Mundial e as duas primeiras bombas da Guerra Fria, não é isso? Conforme nós falávamos. Agora, não necessariamente, segundo alguns, a Guerra Fria começa aqui, certo? É claro, a Guerra Fria, além de ser compreendida como um mundo bipolar, em boa parte nós temos também, no contexto da Guerra Fria, uma corrida nuclear, ou uma busca aí por parte dos dois, né, grandes blocos de poder, né, o Ocidente e o Oriente, uma busca aí de
desenvolvimento tecnológico, não é? Nós temos uma corrida armamentista, uma corrida nuclear, enfim. Agora, apesar disso, vai se discutir o quê? Conforme dizia, que 45 não é o início da Segunda Guerra, da Guerra Fria no caso, mas sim, a Guerra Fria teria começado apenas lá no ano de 1947. Então o ano de 1947 é um ano muito marcante para entendermos a disputa de fato Estados Unidos e União Soviética. Aqui em 47 a Europa já foi dividida em duas, a partir do que nós chamamos lá de cortina de ferro, e a Alemanha já está dividida em zonas de influências e nós teremos a criação de duas Alemanhas a partir daqui também, não é? Agora, qual que é o evento muito marcante de 1947? É quando nós temos, por parte dos Estados Unidos, um plano econômico cujo nome é chamado de Plano Marshall. Então, no ano de 1947, os Estados Unidos lançam mão de um plano econômico, plano de ordem econômica, com o objetivo de reconstruir a Europa Ocidental. Plano econômico. Então, aqui nós temos os Estados Unidos percebendo que é importante para eles que desenvolvam mecanismos para ficarem de maneira muito mais presente na Europa Ocidental, influenciando-os politicamente, mas a partir de uma reconstrução econômica, e essa reconstrução econômica vem a partir do chamado Plano Marshall. É uma ação americana na economia no contexto da Guerra Fria já. Da mesma medida, nós podemos assim pensar, nós teremos também, por parte da União Soviética, aqui na cor vermelha, em 1949, né, cor vermelha, olha só, essa cor aí, etc. Nós temos no ano de 1949, por parte da União Soviética, o desenvolvimento de um plano econômico chamado Comecon. Então, a Comecon é um importante plano econômico por parte da União Soviética para ajuda mútua econômica entre os países socialistas do mundo do socialismo real. Nós temos o Plano Marshall, que é uma ajuda econômica dos Estados Unidos para reconstruir a Europa Ocidental, até porque ali foi o cenário de guerra, não é? Da Segunda Guerra Mundial. E a Comecon, ajuda mútua entre os países socialistas para desenvolvimento econômico igualitário dentro da comunidade da União Soviética, enfim. Duas ações econômicas importantes por parte dos dois principais polos da corrida nuclear, da corrida armamentista aqui desta Guerra Fria, enfim. Agora, outro dado importante é o ano de 1949. Em 1949, houve o que por parte dos Estados Unidos? A criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização de natureza militar, uma organização de natureza militar que existe ainda hoje, ok? Então, em 1949, os Estados Unidos criam Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar de defesa mútua. Então, os países ocidentais, em boa parte, aqueles que estão sob a influência americana, desenvolvem uma organização de ordem militar para ajuda mútua em caso haja guerra. Isto porque em 49 é um ano marcante, quando a Rússia chega a bombas de destruição em massa também. Não somente os Estados Unidos terão agora bomba de destruição em massa, a Rússia também tem, né? Ou melhor, né? A União Soviética também terá a comando da União Soviética. Então é importante para os Estados Unidos terem aí, junto à Europa Ocidental, uma zona de influência não só econômica, mas também uma zona de influência militar. E, por sua vez, no ano de 1955, nós temos por parte da União Soviética uma aliança militar sendo desenvolvida agora. É o chamado Pacto, importante, Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia. Então é assinado na cidade de Varsóvia por parte da União Soviética e países satélites. Pacto de Varsóvia por parte da União Soviética e países satélites. Uma aliança também de caráter militar. Então percebamos que a Guerra Fria se dá
através de uma disputa bipolar, assim o mundo compreendido, que envolve muita esfera econômica de lá e de cá e também a esfera militar de lá e de cá. Ou seja, se os Estados Unidos, por vários fatores, desenvolvem uma política econômica, a União Soviética também desenvolve. A mesma coisa vale para a política militar, para ambos os blocos, ou não são blocos exatamente, mas são polos de poder com pretensões hegemônicas, ok? Presumo que deu para compreender aí o toma lá da cá, entre aspas, que nós podemos dizer sobre o contexto da Guerra Fria. O Pacto de Varsóvia deixa de existir em 91 por causa do fim da União Soviética, enfim, e a OTAN existe até hoje. O curioso é que países do leste europeu que pertenceram ao Pacto de Varsóvia, como a Polônia, a Hungria, hoje são países que pertencem à OTAN. Então a Rússia, no contexto atual, acha e crê, muito que perde importância e influência no leste europeu por provocações de expansão e avanço da influência americana e da União Europeia no leste da Europa. O caso mais tenso dos últimos anos que nós podemos observar na região da Europa do Leste ali é o conflito envolvendo a Ucrânia, a ocupação ou invasão militar por parte da Rússia no território de Donbás, Lugansk, Donetsk e também a Crimeia na Ucrânia por parte da Rússia, uma guerra em 2014, enfim. Em outros contextos falaremos disso. Ou seja, o Pacto de Varsóvia como aliança militar da União Soviética deixa de existir porque a União Soviética deixa de existir no ano de 91. E países que pertenciam a este pacto hoje entram para a OTAN e aí nós temos, portanto, uma influência americana no leste europeu crescente desde os anos 90. Desde os anos 90, pelo menos esta é uma visão proposta pelo Putin, Putin, que é o governante da Rússia desde 1998, com interregno, enfim, mas longo tempo de governo do Putin, 98, 99, não lembro exatamente aqui, mas aí é um longo período do governo do Putin na Rússia que vê provocação por parte dos Estados Unidos ou do Ocidente, a penetração e a influência cada vez maior no leste europeu, enfim. Acredito que deu para compreender que esses elementos aqui e nos possibilitam compreender a geopolítica do mundo atual. Voltemos. Quando se desenvolveu o Plano Marshall em 47, vamos aqui, façamos então a nossa linha do tempo de uma maneira um pouquinho mais detalhada, ok? Nós temos então que os Estados Unidos é governado por um presidente chamado Henry Truman. Então, a doutrina Truman. Então, a doutrina Truman é uma importante doutrina de influência e maior penetração norte-americana na Europa lá nos anos 40. É a partir da doutrina Truman de que os Estados Unidos devem ser cada vez mais presentes na Europa Ocidental que nós temos o chamado importante Plano Marshall, que é a ajuda econômica para os países da Europa por parte dos Estados Unidos, colocando na cor azul, representando aí a influência da potência norte-americana, ok? E colocando na cor vermelha, nós temos o grande governo aí, em termos de extensão territorial, de Stalin, o socialismo real. E é no contexto do governo de Stalin que nós temos aí, portanto, conforme disse, repito, a formação da Comecon. Então aqui estamos no início da chamada Guerra Fria, onde os grandes países vencedores da Segunda Guerra Mundial estão buscando influenciar economicamente os países de sua esfera de influência. Pois bem, a Guerra Fria não foi apenas uma disputa por conquistas territoriais a partir da economia. Nós podemos dizer que a Guerra Fria se deu a partir também de revoluções. Então a Guerra Fria se deu a partir de revoluções. Em alguma medida, eu gosto de dizer para os meus alunos que a Guerra Fria dividiu o mundo na Europa na década de 40 e 50. A Guerra Fria divide o mundo na Ásia nos anos 50 e 60. A Guerra Fria divide a América nos anos 60 e 70.
E a Guerra Fria divide o continente africano em zonas de influência nos anos 90, né? Desculpem, nos anos 80, final dos anos 70, 80, nós temos ali uma série de países da África independentes já e, portanto, sob a influência ou da União Soviética ou dos Estados Unidos em boa parte e tal, né? Muito bom. Então, em boa parte, a revolução é algo que vai transformar os países como sendo aliados dos Estados Unidos. No caso aí, sobretudo, da União Soviética, né? Em alguma medida, as revoluções vão levar os países a serem sob a influência, né? Ficarem sob a influência dos Estados Unidos ou da União Soviética. Quais foram as revoluções, né? Escrevamos aqui de uma maneira melhor, não é? Então, revoluções. As revoluções ocorrem na Ásia em 1949 já. Então, lá no ano de 1949, nós temos uma revolução na China. A China é uma revolução que marca uma perda imensa para os Estados Unidos. A OTAN, em boa parte, a partir daqui, existe com muita importância, né, visando conter avanços da União Soviética do ponto de vista militar por causa da perda da China para a União Soviética, isso sob uma visão americana. Lógico, outra revolução se dá no ano de 59, quando o Che Guevara e seus amigos chegam ao poder em Cuba, né? A Revolução Cubana em 1959. Aqui, a partir da Revolução Cubana, nós teremos uma série de desdobramentos na América Latina, por causa aí dessa disputa bipolar do mundo. Como, por exemplo, segundo alguns debatem, as ditaduras, ou melhor dizendo para outros, os governos militares aqui no continente sul-americano, ok? Nós temos então que a Revolução Cubana influencia sim a política na América Latina, segundo se debate bastante isso. Agora, uma revolução importante, não necessariamente de caráter socialista. Aliás, nós falamos sobre este assunto no nosso primeiro vídeo do canal sobre o Irã. Em 79 houve uma revolução no Irã e, de certa maneira, a revolução iraniana divide o Irã. Melhor ainda, né? Aprofunda a divisão no Oriente Médio no que diz respeito à influência das grandes potências internacionais, ok? Então essas três revoluções que ocorrem em diferentes lugares do mundo, em épocas distintas, em alguma medida tem a ver com a disputa bipolar do mundo, o mundo da Guerra Fria. Esse mundo bipolar também compreendido como sendo o mundo da velha ordem mundial. Então aqui nós temos a velha ordem, falou em velha ordem mundial, mundo bipolar, nós estamos falando da Guerra Fria, etc. Pois bem, a velha ordem ou a Guerra Fria não se deu apenas através de revoluções dividindo o mundo, mas se deu também através de guerras. Notem que, quando pensamos nas revoluções, a influência americana está na China, a influência americana, em boa medida, estava em Cuba, estava no Irã, e, de certa maneira, esses países vão sofrer uma influência crescente maior por parte da União Soviética, né? A mesma coisa no contexto das guerras. Quais foram as guerras importantes aí da Guerra Fria, né? Foram, em 1950... 53, uma guerra que divide um país, até hoje, tensões envolvendo Estados Unidos e Coreia, a Coreia tem um projeto nuclear, claro, estamos falando aqui da Coreia do, como chama ali, Coreia do Norte hoje, né? Então, no ano de 50 e 53, nós temos a Guerra da Coreia. E mais, quando nós estamos na década de 60, não é isso? E de 60, mais ou menos, né? Discussões sobre a data de origem da guerra, até 75, nós temos uma guerra importante, onde? No Vietnã. Ambas as guerras na Coreia e no Vietnã, com forte presença do exército americano, conforme nós sabemos, não é? A outra guerra importante é a guerra que ocorre nos anos 80, esta guerra que ocorre nos anos 80 se estende até 88, salvo engano, né? Confirmem aí. Importante confirmar essa data, de 80 a 88, a guerra onde? Com a presença do exército da União Soviética. Inclusive fala-se que o Afeganistão, guerra
onde a União Soviética invade, ocupa militarmente, enfim, aquele país, o Afeganistão teria sido o Vietnã dos Estados Unidos, uma vez que, segundo esse debate, os Estados Unidos teriam perdido, isso em termos de vestibulares, né? Teriam perdido aí a guerra no Vietnã, enquanto que, por sua vez, a União Soviética teria perdido a guerra no Afeganistão. Presumo que deu para entender. E por isso, por fim, o Afeganistão seria aí o Vietnã soviético, etc. Ok? Então, percebamos o seguinte. Na linha do tempo, conforme disse, nós vamos perceber marcos fundamentais da Guerra Fria. Uma vez que a Guerra Fria se deu a partir de revoluções em várias regiões do planeta e também a Guerra Fria se deu a partir de guerras em várias regiões do planeta, conforme estamos aqui observando. É claro, a Guerra Fria também se deu através da corrida nuclear, da corrida armamentista, do projeto Guerra nas Estrelas, e assim falaremos em próximas aulas desses assuntos. Conforme dá para ver, a Guerra Fria é um assunto muito amplo, apaixonante, maravilhoso, que a gente divide aqui em 2 aulas já, para melhorarmos aí o conteúdo. Não é? Haverá outras aulas numa playlist bastante completa sobre este assunto, ok? Recapitulemos. Então, no contexto da linha histórica, vale mencionar ainda a espionagem, a CIA. A CIA é criada pelos Estados Unidos, não é? Lá no contexto da Guerra Fria, se eu não me engano, no ano de 1947. Não é? Em 1947, a criação aí da CIA, que é uma agência de inteligência dos Estados Unidos a fim de espionagem e tal. Então, é um órgão diplomático, em boa medida, de inteligência para, no contexto internacional, buscar mecanismos para a defesa dos interesses americanos na disputa diplomática, em boa medida. E, por sua vez, a criação da KGB. A KGB, Serviço de Inteligência da União Soviética, fundada no ano de 1954, ok? Então percebam que em vários campos, em várias esferas, houve disputa por parte da União Soviética e dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Não houve evento político internacional de 1941, né, quando os Estados Unidos e a União Soviética entram na Rússia, né, entram na guerra, aliás, desculpem, ok? De 1941, 42 até o ano de 1991, não houve ação na política internacional que não estivesse ligada em alguma medida com os Estados Unidos e a União Soviética e seus interesses. Presumo que nós tenhamos compreendido. E este seria o mundo bipolar, especialmente no final da Segunda Guerra Mundial adiante. Esse mundo bipolar envolve ajuda econômica, envolve aliança militar mútua, conforme falamos, não é? O Plano Marshall, o Comecon, o Pacto de Varsóvia, a OTAN, envolve também exportações de intelectuais, de revolucionários, as revoluções na China, a revolução em Cuba, a revolução no Irã. Repita-se, a revolução no Irã não necessariamente tem um caráter socialista, mas a revolução no Irã distancia o Irã dos Estados Unidos e aproxima o Irã da União Soviética, ok? Pois bem, além disso, nós temos também que a Guerra Fria se deu a partir de disputas no terreno, ou com o exército americano na Coreia e no Vietnã, ou com o exército soviético lá no Afeganistão, conforme nós dissemos, ok? A Guerra Fria, o mundo bipolar, termina em 91 com o fim da União Soviética. Falaremos aí de maneira um pouco mais detalhada nas próximas aulas sobre este assunto, ok? Espero que tenhamos compreendido aqui a linha histórica com alguns eventos importantes, comentários gerais sobre estes eventos específicos, haverá uma aula específica só sobre essa guerra, só sobre essa revolução, etc, ok? Mas espero que nós tenhamos compreendido o propósito aqui, ok? De qualquer maneira, agradeço mais uma vez, divulguem, assinem aí a sineta, o sininho e respeitem a geografia. Vamos com tudo, dominar o conteúdo para fazermos boas provas. Até mais, tchau!